O ataque do grupo Hamas ao Estado de Israel, que ocorreu no sábado 7 de outubro, desencadeou uma guerra que pode trazer sérias consequências para toda a região no Oriente Médio, com potencial para mudar o mundo como conhecemos. Para entender essa guerra, precisamos voltar no tempo e mergulhar na rica história do Oriente Médio. Esta é uma região onde as fronteiras foram desenhadas e redesenhadas, onde impérios surgiram e caíram, onde as religiões se cruzaram e se chocaram. No coração desse turbilhão está Israel, um país minúsculo cuja existência tem sido objeto de intenso conflito. A criação do Estado judeu em 1948 marcou o início de uma nova era no Oriente Médio, mas também acendeu a fagulha para a Guerra Árabe-Israelense no mesmo ano. Um conflito que deixou cicatrizes profundas na região e criou um cenário perfeito para as tensões que persistem até hoje. Ao longo dos anos, o mundo viu o território israelense expandir e a região para os palestinos reduzir. Cada movimento no tabuleiro geopolítico tem sido acompanhado por um aumento na tensão, que na maioria das vezes tem cobrado um alto preço de vidas inocentes. Países como a França, a Alemanha, Estados Unidos e até o Brasil, vários focos de manifestação pró-Hamas foram organizados, mostrando ao mundo que o antissemitismo está longe de acabar. Porta-aviões no mar Mediterrâneo, grupos radicais trazendo guerra àqueles que procuram a paz, guerra ao terror entre duas potências no leste da Europa, uma nova crise financeira a caminho e vidas inocentes levadas pelas marcas da guerra. Mas afinal, o que está acontecendo com o nosso mundo? Será esse o início do terceiro conflito mundial? A criação do Estado de Israel em 1948 é um marco significativo na história do Oriente Médio. Este evento não apenas estabeleceu Israel como nação soberana, mas também desencadeou uma série de conflitos que nunca tiveram fim. A criação do Estado judeu começa muito antes de 1948. No final do século XIX, o movimento sionista começou a ganhar força na Europa. Os sionistas, em sua maioria, eram judeus europeus, que defendiam a criação de um Estado judeu na Palestina, uma área que na época estava sob controle do antigo Império Otomano. Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos prometeram apoiar a causa sionista, a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Otomano, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha um mandato sobre a Palestina, com a compreensão de que eles facilitariam a criação do Estado. No entanto, a situação no terreno era complicada. A população local árabe se opôs à imigração judaica e à ideia de repartir o Estado. Isso levou a tensões e conflitos entre judeus e árabes. Mas somente anos depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a morte de 6 milhões de judeus no Holocausto, o apoio internacional de criar um Estado judeu veio à tona. Em 1947, a ONU propôs um plano de partição que dividiria a Palestina, sendo uma parte Estado judeu e a outra parte Estado árabe, com a cidade de Jerusalém sendo controlada por forças internacionais. Os líderes judeus aceitaram o plano da ONU, mas foi rejeitado pelos líderes árabes e palestinos. Apesar disso, em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, o chefe da agência judaica, declarou a independência do Estado de Israel. Logo no dia seguinte, após a declaração da independência, vários países da Liga Árabe como Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita declararam guerra ao novo Estado. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra da Independência de 1948. Foi a primeira guerra desde a criação de um Estado judeu. Quase um ano depois, com o fim dessa guerra, Israel venceu a Liga Árabe, ficando com 50% a mais dos territórios da Palestina, além do que estava prometido pela ONU. Desde então, os palestinos e aliados pela Liga Árabe vêm tentando acabar com o Estado judeu. Várias tentativas de acabar com Israel foram realizadas, dentre elas a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. De lá para cá, quase sempre mísseis são lançados da Palestina contra Israel. Teoricamente, esse é o motivo pelo qual os palestinos na faixa de Gaza têm como objetivo acabar com o Estado de Israel. Os árabes nunca aceitou ceder parte de seus territórios aos judeus. Embora pareça que Israel seja um país invasor, este não é o único lado da história. Na antiguidade, essas terras pertenciam aos antigos descendentes de Jacó, dados como antiga nação de Israel. Eles habitaram no Oriente Médio cerca de 2000 anos antes de Cristo. Por estar localizada em uma ponte natural entre a Ásia, África e Europa, essa região sempre foi disputada e dominada por vários impérios ao longo da história.
Muitas nações invadiram e dominaram as terras de Israel. Essas nações trouxeram a dispersão dos judeus pelo mundo, especialmente a partir do ano 70 d.C., quando os judeus promoveram uma grande rebelião contra o Império Romano. As tropas do general Tito castigaram duramente a revolta e destruíram o Templo de Jerusalém. Somente uma parte do muro exterior continua de pé até hoje, o chamado Muro das Lamentações. Mesmo dispersos pelo mundo e sem um território que os abrigasse, os judeus conseguiram se manter como uma nação, graças ao seu apego às tradições religiosas e culturais e à esperança de um dia retornar a Israel. Durante 2000 anos, os judeus sempre constituíram minorias em outros países e foram constantemente discriminados e perseguidos até 1948, quando tudo mudou. O Hamas foi fundado no Egito em 1987 por membros da Irmandade Muçulmana, uma organização islâmica egípcia criada em 1928. O grupo ganhou rapidamente popularidade entre os palestinos, que os viam como um representante da sua luta contra Israel. O grupo basicamente possui dois braços, sendo um político e outro militar. Em 1991, o Hamas foi expulso do Egito, após o governo egípcio considerar o grupo uma ameaça à segurança nacional. O Hamas então acabou se mudando para a faixa de Gaza, onde continuou a operar como organização política e militar. O grupo tem como objetivo declarado a criação de um Estado palestino islâmico independente em todo o território palestino, que inclui a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém. Mas também tem como principal objetivo a destruição total do Estado de Israel. Esse é um dos motivos dos ataques que frequentemente todos os anos são noticiados na mídia, inclusive aquele que foi considerado o pior ataque já feito a Israel, com dezenas de centenas de vítimas de um ataque cruel e covarde. Uma semente não germina e não cresce sem que haja nutrientes. Essa frase leva a questionar como o Hamas conseguiu crescer tanto, a ponto de desafiar a soberania de um país mais forte. O poder bélico não vem somente da própria faixa de Gaza, já que toda a região é acostumada a viver em estado precário. O desemprego chegou a 45% da população. Mais de 80% dos palestinos na faixa de Gaza vive abaixo da linha da pobreza. A inflação chega à casa dos 10% e a dívida externa batendo 3,5 bilhões de dólares. Com o país vivendo na miséria, seus líderes preferem viver em países como o Catar. Ismail Haniyeh, líder do Hamas, vive em Doha desde 2020. E é de lá que ele consegue apoio financeiro para a compra de armas e suprimentos para manter a guerra. Mas o Catar não é a única fonte. Os principais recursos para financiar os objetivos do Hamas vêm do Irã. Já que entrar em conflito direto com o país israelense poderia não ser uma ótima ideia, nesse caso, agentes do governo iraniano preferem patrocinar grupos como o Hamas e o Hezbollah, agindo de forma indireta aos ataques. O apoio logístico e político vem da Síria e do Líbano, já que esses países também compartilham do mesmo objetivo do Hamas. Túneis subterrâneos são usados para fazer a logística dos suprimentos para o armamento do Hamas, já que pelas fronteiras é inviável. A faixa de Gaza é vigiada e controlada pelo exército israelense 24 horas por dia. Estima-se que o Hamas tenha construído cerca de 1.300 túneis na faixa de Gaza, uma verdadeira cidade subterrânea. Os túneis têm cerca de 500 quilômetros, com alguns chegando a 70 metros de profundidade. Alguns relatórios sugerem que a maioria desses túneis tem cerca de 2 metros de altura e largura. Esses túneis são usados para o armazenamento de armas, comida, água, combustível e geradores elétricos. Na manhã de 7 de outubro, a fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, que se manteve intacta desde a Guerra da Independência na década de 40, colapsou. Cerca de 1.500 integrantes do Hamas romperam o bloqueio à faixa de Gaza e invadiram o sul de Israel. O ataque iniciou antes do amanhecer, quando os integrantes do grupo islâmico usaram drones carregados com explosivos para destruir torres de vigilância e veículos militares desprotegidos na fronteira. A primeira linha de defesa de Israel havia sucumbido, e os terroristas iniciaram uma invasão por terra, água e ar, acompanhada pelo disparo de 5.000 mísseis. Os combatentes do Hamas conseguiram atacar 22 locais em solo israelense. Uma parte dos combatentes já estava infiltrada em alguns locais. Um segundo grupo atravessou as cercas que separam Gaza do território israelense. A equipe de inteligência e segurança de Israel havia fracassado, permitindo consequências de alta escala. A retaliação das forças armadas israelenses demoraria horas para agir, o que permitiu que ainda mais vidas fossem terrivelmente ceifadas. Mas a resposta das forças armadas israelenses ao grupo Hamas deu início a uma guerra que está sem data para acabar. Diversos bombardeios na faixa de Gaza em resposta aos ataques iniciaram. Centenas de reservistas foram convocados.
porta-aviões americanos foram despachados para o mar Mediterrâneo, depois que o grupo Hezbollah iniciou um ataque no norte de Israel. Um aviso dos americanos para o Irã: não entrem na guerra. Mas a grande questão é quantas vidas inocentes terão que ser perdidas, quantos prédios terão que ser derrubados e qual será o tamanho do sacrifício que deve ser feito para que a paz faça sentido naquela região. Essa é uma questão que parece estar cada vez mais longe de ser resolvida. Com o mundo cada vez mais interconectado, as consequências geopolíticas têm potencial para causar ondas de choque na economia global. O FMI, Fundo Monetário Internacional, tem monitorado o impacto econômico deste conflito, especialmente nos mercados energéticos, que registraram flutuações significativas. A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, expressou preocupação com a nuvem sombria que este conflito lança sobre a economia mundial. A guerra tem potencial para afetar os preços da energia, particularmente o petróleo, uma commodity vital para a economia global. Qualquer perturbação nos mercados energéticos tem implicações de longo alcance, desde aumentar os custos de produção até desestabilizar as economias dependentes de energia. O Brasil, embora esteja longe desse conflito, certamente será afetado pelas consequências dessa guerra. Mas nesse cenário as peças estão se movendo para um checkmate. Um cenário onde a pólvora em todos os lugares, uma pequena faísca pode causar um evento catastrófico de grande escala. Na geopolítica atual, as coisas não andam bem e já faz tempo, pelo menos desde o fim da Guerra Fria, onde dois gigantes se enfrentaram e a batalha acabou na Lua. A Rússia e os Estados Unidos, que são as maiores potências atualmente, sempre estiveram de lados opostos e se conflitando de forma indireta. E na questão do Oriente Médio não é diferente. Os americanos, que são o maior aliado de Israel, não permitem que a Liga Árabe, países aliados da Rússia, ocupem o território israelense. Mas a essa altura, Vladimir Putin, presidente da Rússia, faz críticas ao Estado de Israel e ameaça os porta-aviões americanos no Mediterrâneo. Além disso, no cenário geopolítico, o Irã tem trabalhado no desenvolvimento de armas nucleares, ameaçando a existência de Israel. Os Estados Unidos têm passado por um momento de instabilidade, demonstrando um governo fraco, abrindo oportunidades para que seus inimigos ultrapassem algumas barreiras, a exemplo da China, fazendo fortes ameaças com a intenção de a qualquer momento invadir o território de Taiwan. E com a invasão da Rússia sobre a Ucrânia no leste da Europa, o mundo caminha para um cenário turbulento. E é possível afirmar que uma guerra de alta escala é apenas questão de tempo. E a pergunta não é se vai acontecer, mas quando. Basta um míssil russo cair em um navio americano no Oriente Médio. Basta o Irã colocar as suas tropas em território israelense. Basta o grupo Hezbollah declarar guerra a Israel e aos Estados Unidos. E o terror causado pelo Hamas vai parecer um problema pequeno perto do que pode acontecer. Uma escalada como essa, hipoteticamente em um caso de conflito direto entre Rússia e Estados Unidos, não seria apenas mais duas nações em guerra, mas é uma questão que envolverá o mundo todo, e isso inclui o Brasil. Provavelmente o Brasil não entraria em conflito direto com alguma nação, a menos que países vizinhos como a Venezuela decidam atacar o solo brasileiro. As nossas tropas das Forças Armadas seriam enviadas junto ao apoio aos americanos e nações do Ocidente. Mas os continentes que mais serão afetados serão a Europa, a América do Norte e Oriente Médio. O Brasil está geograficamente protegido por estar na América do Sul, uma região que não está nas principais zonas de guerra. Na realidade, o Brasil serviria como terra de refúgio, sendo um celeiro para todo o planeta, combatendo a fome e a sede. Isso se dá pelas grandes reservas de água doce, floresta como a amazônica e o nosso solo que é fértil para a produção de alimento. Mas, por outro lado, a guerra acabaria com a economia, que a essa altura já estaria devastada. Com o tempo, pela grande imigração de estrangeiros e refugiados de guerra, faltaria comida e até mesmo água para todos. Forças internacionais possivelmente tomariam conta do país e a nossa vida nunca mais seria a mesma. Enquanto isso, na Europa, América do Norte e Ásia, várias cidades seriam devastadas e vidas de civis e militares mortos chegaria à casa dos milhares. E a iminência de um ataque nuclear poderia acabar com o mundo, como o conhecemos. A guerra que acontece hoje em Israel diz muito sobre os próximos passos da humanidade e nos faz refletir se o caminho que deve ser trilhado rumo à paz é realmente pelo caminho da guerra. Um território disputado por duas nações cuja visão de mundo se divergem trazem guerra e ódio.
Os atentados extremistas, as pessoas que procuram apenas um direito de existir, jamais representarão a verdadeira causa palestina. As manifestações em apoio ao terror que são feitas ao redor do mundo mostram quão podre está o coração humano e aponta para um futuro onde o amor será apenas mais uma mera lembrança do passado e nos faz questionar se o senso daquilo que é certo e o que é errado realmente existe. Mas em meio a tanto sofrimento, caminhões de ajuda humanitária são direcionados para aqueles que mais sofrem na guerra, provando que mesmo contra todas as probabilidades, ainda há esperança. Israel é uma nação antiga que luta pelo seu direito de existir, mas parece nunca alcançar a comunhão. No limiar da esperança, um povo mesmo depois de tantas perdas ao longo da sua história, ainda espera chegar o dia que realmente terão paz. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, isso ajuda demais o crescimento desse canal aqui no YouTube. No canal Documentário, falamos sobre histórias, empreendedorismo, negócios e atualidades. Então já se inscreve e ative o sino de notificações. Somente assim você será notificado sobre os próximos vídeos. Antes de sair, vá até os comentários aqui abaixo e deixe a sua opinião. E dê uma conferida no que o pessoal está falando. Eu vou deixar um card aqui na tela para você assistir mais vídeos interessantes como esse. Meu nome é Gesiel Santos e eu agradeço a sua audiência. Um forte abraço e até o próximo documentário.